Olá pessoal, meu nome é Suzana de Jesus Silveira, sou aluna do curso de licenciatura em Física EAD do Polo de Brumado. E hoje vou apresentar uma proposta de ensino de cinemática para a disciplina Prática como Componente Curricular 1, ministrada pelo professor Roberto Claudino. Conforme feito em plano de aula, o tema escolhido foi velocidade e aceleração escalar, sendo direcionada para uma turma de ensino médio do primeiro ano da disciplina de física, com duração de 2 aulas, 50 minutos cada, na primeira unidade. Objetivo das aulas: compreender os conceitos de velocidade e aceleração, aplicar os conceitos de velocidade e aceleração em situações do cotidiano, interpretar gráficos de velocidade e aceleração em função do tempo. Competências e habilidade da BNCC. Identificar e descrever os movimentos em termos de suas características cinemáticas. Utilizar grandezas e relações matemáticas para representar e resolver problemas envolvendo movimento. Analisar fenômenos e processos naturais tecnológicos, identificando regularidades e variabilidade em diferentes contextos. Construir e usar representações gráficas e analísticas para descrever e prever o comportamento de sistemas físicos. Investigar, avaliar e comunicar informações sobre movimentos utilizando diferentes linguagens e tecnologias. Avaliação. Participação nas atividades práticas e discussões, correção dos exercícios de casa e avaliação dos resultados, observação do entendimento dos alunos durante as explicações e atividades práticas. Observações: adaptar as atividades práticas conforme recursos disponíveis na escola. Incentivar os alunos a relacionarem os conceitos de física com situações do dia a dia. Referências: alguns livros que poderiam ser abordados. Recursos: se pudéssemos na aula, utilizaremos o quadro branco e marcadores, projetor ou louça digital, material impresso com exercícios, simulações computacionais, PET ou similares. Como eu iria proceder para executar minha proposta de aula para os colegas em cinemática numa sala de aula? Bem, prepararia minha explicação de como seria a aula em cinemática, especialmente no tema velocidade e aceleração escalar, em 2 aulas. Vamos a seguir vê-las? Aula 1. Introdução aos conceitos de velocidade. Bem, iniciaria apresentando o tema da aula e os objetivos. Continuando, discutiria a importância dos conceitos de velocidade e aceleração na vida cotidiana das pessoas, citando, por exemplo, a velocidade dos veículos, a aceleração em montanhas russas, entre outros objetos ou características para tal conceito. Temos uma imagem variação de velocidade. Ao lado tem o carrinho em aceleração numa montanha russa.
Observação. Tudo isso existe desde que o corpo esteja em movimento por lógica. A seguir, chegaria na parte importante, que é a explicação teórica do conteúdo da aula. Primeiro, seria explicado a definição de velocidade escalar média e velocidade instantânea. Velocidade escalar média é a razão entre a variação de espaço e o correspondente intervalo de tempo. Essa aqui é a fórmula da velocidade escalar média. Embaixo é a definição da variação de espaço e tempo. No quadro ao lado, é a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo e metro por segundo para quilômetro por hora. Velocidade escalar instantânea. É quando temos a velocidade absoluta em cada instante, no MRU, movimento retilíneo uniforme. A velocidade média apresenta o mesmo valor da velocidade instantânea, ou seja, a imagem ao lado de um visor de um carro mostra a velocidade escalar instantânea, que sempre vai estar mudando. Terminaria a parte de velocidades com problemas práticos. Exemplo, cálculo da velocidade média de um carro em uma viagem. Aqui, nesta parte, temos um cálculo de velocidade média de um carro. O fechamento da aula seria a revisão dos conceitos abordados anteriormente. Com a proposta de aprendizagem do conteúdo finalizada, seria deixado uma atividade para casa com exercícios de cálculo de velocidade média e instantânea. Aula 2. Aceleração escalar e gráficos de movimento. Nesta aula, começaria com uma revisão dos conceitos de velocidade. Em seguida, introduziria o conceito de aceleração escalar. Prosseguindo, definiria os conceitos de aceleração escalar média e instantânea. A aceleração escalar média é quando ocorre uma mudança na velocidade de um corpo em relação ao tempo. Podemos definir o conceito da aceleração da seguinte maneira: velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial, que é igual à aceleração média. Terminaria a parte de acelerações com problemas práticos. Exemplos: a aceleração de um carro que parte do repouso. Avançando mais na aula, teríamos a interpretação de gráficos de velocidade, tempo e aceleração, tempo. Aqui temos um gráfico em relação à velocidade e tempo. Ao lado é ao contrário, um gráfico, aceleração e tempo. Em seguida, para dar mais ampla ênfase no conteúdo, seria feito simulações computacionais no PET. Aqui vemos algumas simulações no PET envolvendo velocidade e aceleração. O fechamento da aula seria a revisão dos conceitos abordados anteriormente. Prosseguindo, teríamos a discussão sobre a importância da aceleração na segurança dos veículos e nos esportes. Aqui temos algumas imagens. Com proposta de aprendizagem do conteúdo finalizado, seria deixada uma lista de exercício para casa, com exercício de cálculo de aceleração média instantânea.